Fala, patriotas! Pessoal, vocês sabem que o Bolsonaro convocou e para o dia 25 está marcada talvez o que vai ser a maior manifestação da história aí da Paulista, né? Uma das maiores manifestações da história do Brasil. Aí muita gente me pergunta, Rony, mas o que vai dar isso? O que não vai dar? Vai servir de alguma coisa? E eu quero mostrar umas coisas para vocês, porque tem muito a ver com o Lula hoje e com o Brasil no exterior. As manifestações da Paulista vão acontecer um dia antes da reunião do G20, né? Que os líderes de Estado, a imprensa internacional toda já vai estar concentrada ali, mostrando para o mundo que de fato o Brasil é e o que o Brasil quer. Mas por que eu tô te falando isso? Porque eu tenho que mostrar para vocês algumas coisas que a imprensa não tá mostrando. Eu tenho que mostrar para vocês alguns vídeos que eu separei aqui. São, na verdade, 5 vídeos que a imprensa brasileira tá mostrando, mas tá deixando meio escondido. Por quê? Porque a gravidade do que está acontecendo hoje em relação ao Brasil, visto lá no exterior, é muito, mas muito pior do que aquilo que é pintado dentro do Brasil pela própria imprensa. Eu vou mostrar primeiro aqui, para vocês entenderem, contextualizar, uma entrevista onde o Lula é perguntado. Porque o que aconteceu? O líder da oposição lá na Rússia foi morto, tá? E ele estava preso, né? Parece uma situação aqui no Brasil, querem prender o líder da oposição, né? Mas enfim, ele foi morto. Aí foram perguntar para o Lula o que ele achava disso. Preste atenção na resposta que depois vocês vão entender aonde que eu quero chegar. Vocês vão ver, olha só o fio da meada que a gente vai chegar aqui. Mas presta muita atenção nessa entrevista aqui. O principal tema neste momento discutido no mundo é a morte do líder opositor russo Alexei Navalny. Essa foi uma morte que está sendo muito criticada por muitos governos porque é muito suspeita devido, obviamente, ao histórico de direitos humanos, desrespeito aos direitos humanos e autoritarismo do governo do presidente Putin. Eu queria saber por que o governo brasileiro não se manifestou sobre essa morte até agora e se o senhor avalia que pode sim ser uma morte suspeita ou não. Só antes dele responder, vocês sabem que o Lula, né, sempre foi aliado do Putin, né, daquele bloco China, Rússia, os comunistas e tudo mais. E ali estão questionando ele, peraí, mataram o opositor lá, o cara morreu, do nada, o Brasil não vai se posicionar, não vai se manifestar, o mundo inteiro, todos os países democráticos se manifestaram, o Brasil não vai falar nada? Dá uma olhadinha na resposta do Lula. Eu acho que por uma questão de bom senso, você acabou de falar. Ou seja, se a morte está sob suspeita, nós temos que primeiro fazer uma investigação para saber do que o cidadão morreu. Vamos acreditar que os médicos legistas vão dizer o cara morreu disso ou daquilo, para você poder fazer um pré-julgamento. Porque senão você julga agora que foi não sei quem que mandou matar e não foi, e depois você vai pedir desculpas. Para que essa peça de acusar alguém? Mas sabe quantos anos eu estou esperando o mandante do crime da Marielle? 6. E não estou com pressa de dizer quem foi quando eu quero achar. Quando eu achar, vou dizer, foi fulano de tal. Não quero especulação. Então, o cidadão morreu numa prisão, eu não sei se ele estava doente, eu não sei se ele tem algum problema. Sabe? Eu até compreendo os interesses de quem acusa imediatamente, foi fulano, mas não é o meu mote. Eu espero, sabe, que o legista que vai fazer, sabe, o exame diga do que o cidadão morreu. Esse cara é tão lixo, mas tão lixo que ele passou os últimos 6 anos dizendo que, tentando ele, a imprensa, a esquerda brasileira, tentando colocar o Bolsonaro no meio do tal do caso Marielle, ali, acusando de fato, dizendo que era eles, dizendo o tempo todo. E agora eles vão dizer, não se pode acusar, tem que esperar. Olha aí, eu estou esperando a Marielle, não podemos, depois tem que pedir desculpa. O cara é muito mentiroso, gente. Muito mentiroso. E tudo isso que ele fez foi para sair pela tangente, né? E ficar de boa com os russos. Ficar bem com os russos, afinal de contas é um parceiro, é um aliado, né? Está invadindo a Ucrânia, dentre outras guerras que estão acontecendo. Os russos que têm parceria com o Irã, que estão, né, atacando Israel e tudo mais. E eu já vou mostrar por que eu estou falando isso para vocês. Porque teve um jornalista, né, da Globo que ele conseguiu falar. E foi pouca gente que teve coragem de falar. Mas ele falou e ficou tão bem explicado que eu quero mostrar para vocês o vídeo dele explicando essa situação da Rússia, do Lula e por que isso é tão perigoso. Também eu quero mostrar para vocês uma questão que envolve Israel também. Porque ele foi viajar para o Egito, não foi só para roubar uma das pirâmides do Egito, levar a sua esfinge, né, gastar dinheiro público. Não. Fez muita merda. E a imprensa não está mostrando.
Dá uma olhada primeiro nesse vídeo aqui. Esse silêncio. A palavra certa é silêncio ignóbil. Essa é a palavra certa. O mundo democrático inteiro está condenando esse ato. Não se trata aqui de classificar outros países como ditaduras ou não ditaduras. Isso é outra questão. Mas a condenação do assassinato do principal opositor, que estava preso e, portanto, sob a guarda do Estado russo, essa condenação era absolutamente necessária. O governo brasileiro, ao não fazê-la, está, na verdade, retirando toda a credibilidade de discursos sobre direitos humanos que o Brasil possa fazer ou que o Brasil faz. Na verdade, é uma visão absolutamente seletiva de direitos humanos. O governo brasileiro, o governo Lula, fala em direitos humanos quando se trata de governos que ele não considera amigos. Fala em direitos humanos quando isso parece lhe interessar, parece ser oportuno do ponto de vista político, mas mantém silêncio absoluto sobre um fato que deixa a comunidade internacional inteira abismada, como a morte, né, de Navalny na prisão. É o governo brasileiro retirando toda a credibilidade do que ele amanhã, depois ou depois de amanhã, venha a falar sobre direitos humanos em outros países. É preciso levar a sério os direitos humanos e tratá-los como um valor universal. Não é isso que faz o governo brasileiro e isso me envergonha. Olha, chega a ser irônico, né? Ver a Globo falando, um comentarista da Globo falando tanta realidade. Agora, os caras prendem um opositor. Enquanto ele tá preso, matam um opositor, né? Ele morre, né? De forma sobrenatural, talvez, né? Muito estranho. E o governo Lula não consegue ir lá e dizer, isso é um absurdo, é um ataque contra a democracia. Como o Lula não consegue dizer que é um ataque contra a democracia, o que acontece, né, na Venezuela. Pra vocês terem ideia, até o Mujica, né, que é ex-presidente comunista ali do Uruguai, né, que depois que ele saiu, aquele país começou a avançar como nunca, até ele já disse que a Venezuela é ditadura. Até o presidente do Chile, né, aquele Boric, também falou que a Venezuela é uma ditadura. E o presidente do Chile é um psolista, se fosse ser aqui no Brasil, né? E o Lula não consegue, não consegue. Aí você pensa, não, mas aí é que tá, né? O Lula não tá atacando ninguém. O Lula é um diplomata. É paz e amor. É paz e amor? Então eu vou mostrar mais um vídeo para vocês, porque vocês já vão entender onde eu quero chegar. E por que isso tem a ver com o Bolsonaro e com as manifestações agora do dia 25. Olha só esse próximo vídeo aqui. O Brasil está no mapa da guerra em Gaza, brigando com Israel. Os desentendimentos envolvem ásperas trocas de palavras entre diplomatas, mas também entre órgãos de segurança dos dois países. No campo diplomático, a irritação é mútua, precede a guerra em Gaza. Agravou-se com declarações de Lula sobre as causas da guerra e o uso da palavra genocídio em relação às operações militares israelenses, em resposta ao terrorismo do Hamas. Genocídio é a palavra que o assessor internacional de Lula repetiu hoje em Paris, numa conferência internacional sobre ajuda humanitária em Gaza. São Paulo, vocês veem que eles ficam falando de genocídio, genocida, já não sei o que aqui no Brasil. Aí chega lá na comunidade internacional, querem meter o mesmo discurso e acham que não vai acontecer nada. Acho que Israel, os países que são sérios, vão simplesmente dizer, tudo bem, é só o Brasil ali. Não é bem assim, não. Não é igual chegar no Brasil e ficar chamando o Bolsonaro de genocida, e infelizmente a justiça daqui não faz nada em relação a isso. Tá tudo certo, pode falar mesmo. Mas vamos continuar, vamos ver a reação de Israel aqui. O embaixador israelense no Brasil fez críticas públicas às posturas da diplomacia brasileira, causando enorme desconforto ao Itamaraty, que já enxergava na demora da retirada de brasileiros em Gaza uma retaliação ao Brasil. O embaixador israelense piorou notavelmente a situação ao participar de encontro no qual estava o ex-presidente Jair Bolsonaro, um básico erro diplomático dada a conhecida situação política brasileira. Mas também a relação entre órgãos de segurança e inteligência no Brasil e Israel foi abalada. Fala-se em quebra de confiança nos dois lados. A Polícia Federal do Brasil investigou uma empresa de segurança e espionagem israelense
que vendeu equipamentos de monitoração de celulares a órgãos públicos no Brasil, irritando os israelenses. O troco israelense foi a inusitada postagem numa rede social por parte do primeiro-ministro de Israel, dizendo que o serviço secreto israelense é que teria alertado a APF para uma célula do Hezbollah em São Paulo, que, por sua vez, levou a um duro revide por parte do ministro da Justiça brasileiro e do diretor-geral da Polícia Federal. O mal-estar é profundo, deve piorar. A postura diplomática brasileira é claramente crítica a Israel. E Israel considera que quem não está do seu lado está contra. Rony, Israel considera que quem não está do seu lado está contra. Pois é, né, minha gente? Aí, hoje nós temos uma situação internacional onde quase todos os presidentes que vão se eleger, que estão muito fortes para se eleger, odeiam Lula. Quase todos, do mundo inteiro, dos países democráticos. O Lula foi taxado, se elegeu, com uma aura de que o Brasil voltou, grande diplomata, e a verdade é que ele está se vendendo como um mero tupiniquim, uma cadelinha, uma cachorrinha dos chineses, dos russos, né, do bloco comunista. E os países do Ocidente não estão gostando pelo simples fato de que isso estão em guerra, de fato. É uma guerra que está acontecendo. E o Brasil, todos os dias, toma uma postura diferente, fica do lado ruim da história. Aí você pensa, Rony, é só isso? Dá uma olhada no que o André Ventura, candidato à presidência de Portugal, e que tudo indica vai ganhar com larga diferença, está falando sobre o Luiz Inácio. Isso aqui é impagável. Olha só. Quem apoia um presidente do Brasil que esteve preso por corrupção numa prisão do Brasil, e não foi Bolsonaro, foi Lula da Silva, que vocês aplaudiram com cravos vermelhos no Parlamento. Bandidagem, que andou a roubar, a distribuir às grandes construtoras do Brasil, não foi o Jair Bolsonaro, foi o Lula da Silva que vocês apoiaram. Aliás, ouvi Rui Tavares dizer que era fantástico receber Lula da Silva no Parlamento. Os nossos aliados, Rui Tavares, os nossos aliados não são Cuba, nem a Venezuela. Olha, nem a missão da Palestina, que o Rui Tavares apoia a autoridade palestiniana e que disse anteontem que não era capaz de condenar o Hamas pelos ataques contra Israel. Vocês são a pior hipocrisia que a política já gerou. Vocês apoiam regimes como o de Nicolás Maduro, como o regime cubano. Vocês que se queixam muito dos financiadores e estão sempre a dizer que o Orbán é corrupto. Olha, eu tenho aqui uma notícia, Rui Tavares, que diz isto. Rui Tavares foi eleito para o Conselho do European Alternatives. Rui Tavares, eu penso que é o homem que está à minha frente. O European Alternatives tem uma particularidade. É que é financiado pelo maior oligarca do mundo. Não é Viktor Orbán. Também não é o Elon Musk. Sabem quem é? É Jorge Soros, que financia precisamente as organizações de que vocês fazem parte. Rui Tavares, eu já tenho anos suficientes disto para saber uma coisa. Que se nós estamos a vencer na Europa toda é porque os senhores são a maior hipocrisia que esta Europa gerou. Se nós estamos a vencer na Europa toda é porque vocês, né, no caso a esquerda e os socialistas, são a maior hipocrisia que a Europa gerou. E não é só a Europa, minha gente. Agora, o que tem a ver com 25 aí, Rony, dia 25? Dia 25, essa imprensa internacional toda vai estar no Brasil. E eu costumo dizer uma coisa que é o seguinte, fora do Brasil, quando o Lula fala uma bobagem, quando ele fala um absurdo, quando ele fala essas coisas, eles não enxergam como, é o Lula falando. Não, é a posição do Brasil, ou seja, é o Brasil inteiro. Na cabeça do cara lá do exterior, o Brasil inteiro é Lula. O Brasil inteiro está apoiando a Rússia, o Brasil inteiro apoia o Hamas, o Brasil inteiro é corrupto. Vocês estão entendendo mais ou menos a ideia? Então, o ato do dia 25 vai mostrar que não, o povo brasileiro ele não concorda com isso, o povo brasileiro não concorda sequer com Lula na presidência, entendeu? E vai dar o direito do Bolsonaro de se defender, até porque se os países aliados, né, de Lula, como a Venezuela, que está prendendo todos os opositores e tornando inelegíveis por 25 anos, ou como a Rússia, que está prendendo os opositores e matando eles na cadeia, como a Coreia do Norte, que não existe opositores, como a China, que é uma ditadura comunista, ou seja, todos os aliados do Lula, todos estão fazendo a mesma coisa que estão tentando fazer aqui no Brasil com o presidente Bolsonaro. E o Bolsonaro vai se defender. Só que tem uma coisa que eu digo, tá saindo pela culatra, e até a Globo já reconheceu isso. Dá uma olhadinha nesse último vídeo que eu preparei para vocês aqui. Porque eu ouço muito no mundo bolsonarista e no mundo ligado ao governo a avaliação que está sendo cada vez mais comum de que Bolsonaro pode ser beneficiado do ponto de vista eleitoral, embora ele esteja inelegível, mas assim, em termos de popularidade, com esses vários processos envolvendo ele. Essa visão de que Bolsonaro é perseguido, que a família Bolsonaro é
perseguido pelo sistema. Muitas coisas foram acontecendo, muito negativas para o Bolsonaro, e ele se manteve esse tempo todo com praticamente a mesma popularidade que ele tinha no ano da eleição, ao final da eleição. Não muda, o apoio ao Bolsonaro não muda, o bolsonarismo é muito resiliente. Então, de fato, pode ser que eleitoralmente tudo isso, se não fortalece, pode ser que mantenha o nível de apoio que Bolsonaro já tem, que já é muito forte na sociedade. Eles têm total noção, de que não adianta bater no Bolsonaro. Ele vai crescer cada vez mais. É por isso que eles querem prender, é por isso que eles querem, né, fazer o que os outros países estão fazendo. E a gente tem que continuar de olho, a gente tem que lutar. Rony, você vai para Paulista? Tô vendo para mim ir para Paulista, tá? Isso gera custos, então para mim não é tão simples assim, gera alguns custos. Então tô pensando ainda se eu vou ir, porque sai tudo do meu bolso, tá, gente? De qualquer forma, um forte abraço, até o nosso próximo vídeo. Para começar a minha fala, eu quero dizer que nos dias de hoje, ser vaiado por petistas é sinfonia. A melhor coisa hoje em dia é ser vaiado por petista.